E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre, a tradição católica, a tradição, apostólica da nossa igreja, eu estou aqui com o livro do professor Felipe Aquino, aquele livro A Sagrada Tradição. Recomendo, para você que quer conhecer um pouco sobre a nossa igreja. É muito bom, a gente que é católico conhecer a história da nossa igreja, beleza? Então aqui a gente vai falar de Santo Irineu, ali do século II. Um dos grandes padres, ali do século II. Santo Irineu, ele é herdeiro direto dos apóstolos. Olha que bonito, Santo Irineu é herdeiro direto dos apóstolos. Ele foi discípulo de São Policarpo, e São Policarpo foi discípulo de São João, Evangelista. Então, ele é herdeiro direto dos apóstolos. Olha o que ele escreveu, para combater, os hereges, do seu tempo. Vamos ver um pouquinho, do que ele escreveu, do que ele falou, para combater ali os hereges. Ele diz assim, se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escritura, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos, aos quais confiaram a igreja. Então, olha que bonito. Se os apóstolos não tivessem deixado, se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escritura, não se haveria de seguir a ordem da tradição que os apóstolos confiou, às igrejas. Então, na visão de Santo Irineu, se os apóstolos não tivessem deixado nada escrito, se haveria de seguir a tradição que eles deixaram, que eles confiaram à igreja, aqueles homens que eles instruíram. Então, para você ver a importância da tradição, quer dizer que Santo Irineu está fazendo essa pergunta. Se os apóstolos não tivessem deixado nada escrito, não se haveria, de seguir a ordem da tradição que eles legaram, que eles confiaram às igrejas? Ele fez essa pergunta, Então, na visão dele, isso ia acontecer, Isso ia acontecer, a tradição ia tocar a igreja para frente, ia continuar a igreja para frente. Mas quis, Deus, mas quis o Espírito Santo que eles escrevessem alguma coisa. Lá em Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer isso, quis o Espírito Santo e nós. Quando ele toma aquela decisão, lá do comecinho de Atos dos Apóstolos, ele diz isso, quis o Espírito Santo e nós. Ou seja, eles tinham, os apóstolos tinham uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Tanto é que Pedro usa esse modo de falar. Quis, o Espírito Santo, e nós decidir. Mas quis, o Espírito Santo, que os apóstolos deixassem alguma coisa escrita. Deixasse ali uma parcela da revelação escrita. E a outra parcela da revelação, a outra parte da revelação ficou na tradição, ficou oralmente. A gente vê claramente isso aí. Santo Irineu, na sequência, vai mostrar uma lista dos 12 primeiros papas da igreja. A partir de Pedro, ele vai mostrar uma lista, já no século II. Para mostrar que a tradição, ela foi anterior à Sagrada Escritura. A tradição veio primeiro. A tradição ela é a árvore que deu o fruto, chamado Sagrada Escritura, Então, você aceitar nesse fruto, que é a Sagrada Escritura, e negar a árvore, e querer cortar a árvore, Então, quer dizer que é uma incoerência muito grande. Então, infelizmente, nós temos esses irmãos separados, que quer o fruto, mas nega a árvore. Por qual motivo? Deveria fazer essa pergunta. Por qual motivo? Por qual motivo? Qual o interesse? Eu fico com o fruto, que é a Sagrada Escritura, e nego a árvore, que é a Sagrada tradição. Só basta estudar, só basta pegar o livro desses homens que estudaram, e ler, que a gente vai entender que nem, como diz aqui Santo Irineu, mesmo se ele não tivesse deixado nada escrito, haveria de seguir a ordem da tradição. É lógico, e a tradição ia continuar. Mas, repito,
quis, né, Deus, né, quis o Espírito Santo que os apóstolos deixassem uma parcela escrita, né, da revelação, deixassem algo escrito para a gente, para ter esse tripé, né, para a gente ter esse tripé, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Isso é muito claro, né, e bonito. Então você vê que beleza, né, a fé católica. Ela tem, né, o passo a passo, digamos assim, né, ensinando o passo a passo. Jesus Cristo passa para os apóstolos passam, né, para outros homens. Você vê que ele diz assim, ó, quer dizer que havia em sua época, né, muitos homens instruídos pelos apóstolos. Olha que bonito. Quer dizer que na sua época havia muitos homens, né, instruídos pelos apóstolos. Isso que é a beleza, né, da fé católica. Isso está tudo escrito na Sagrada Escritura? Lógico que não, isso vem da tradição. Né? Isso vem da tradição. Então, a gente argumenta com os irmãos protestantes, a gente fala com eles, mas não vamos entrar em grandes discussões tolas. Né? Como é que eu vou entrar numa discussão prolongada, acaba ofendendo, né, a fé de um outro? Eu vejo às vezes nos comentários de alguns vídeos, aí eles começam a ofender Nossa Senhora, começam a ofender o magistério da igreja, começam a ofender, e às vezes os irmãos católicos, a gente fica ali debatendo, dando lenha, dando corda, como se diz, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente tem que perceber o seguinte, ele só tem a Sagrada Escritura por causa da Sagrada Tradição Católica. Né? Ele só tem a Sagrada Escritura dele, mesmo que mutilada, né? Mesmo que ali falsificada em alguns casos, né? Ele tem aquela Bíblia graças à Sagrada Tradição. Né? Se eles querem bater no pé, né? Se eles querem bater o pé e continuar sendo ingratos, né? O problema é deles. Né? O problema é deles. Como a gente vai debater com eles, de igual para igual, se eles só têm aquela Bíblia, né? Por causa da Sagrada Tradição, e ainda mutilada, que eles mutilaram. E a gente tem a Sagrada Tradição, que moldou a Sagrada Escritura. Então só uma pessoa meio maluca, né? Só um malucão, digamos assim, só um malucão, né? Que diz assim, puxa vida, a Igreja Católica está errada. Se a Igreja Católica estiver errada, a Sagrada Escritura que você está usando, ela está totalmente errada também, porque ela nasceu da Sagrada Tradição. Ela é um fruto da Sagrada Tradição, meu irmão, entendeu? Então, sem discussão, né? Vamos levar na boa, vamos levar tranquilamente, né? Tranquilamente, sossegado, porque a gente tem, né, um argumento infalível. Né, infalível. Quem é que vai contestar isso aí? Quem é que vai dizer que não foi a igreja que moldou a Sagrada Escritura? Quem é que vai negar isso? Né? E como aceitar a Sagrada Escritura e negar a igreja? Negar, né, a Sagrada Tradição? Né? Vamos pensar nisso. Então é isso aí, meus irmãos. Esse é o estudo de hoje. Compartilhe aí com os seus amigos. Né? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Né? Comente aí o que você achou. Deixa um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.